Nosso assunto hoje não é para causar medo em ninguém, mas hoje nós vamos falar sobre feitiçaria. Segura na cadeira aí. Gálatas capítulo 5, verso 19 em diante diz: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Até aqui, Pai, fala conosco. Pedimos-te agora, Senhor, que cada mente e coração esteja cativo à Tua voz e que saiamos daqui alimentados, orientados, instruídos pelo Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Feitiçaria. Bom, antes de mais nada, eu quero deixar claro para alguns aí que talvez estejam preocupados, o mais próximo de feitiçaria que eu cheguei na minha vida foi assistir um episódio que o Chaves, a Chiquinha e o Kiko vão até a casa da bruxa de 71. Quem aqui assistiu esse episódio? Que os animais da Dona Clotilde voam, ela tem um cachorro que chama Satanás. Bom, você sabe de tudo isso. Eu nunca me envolvi, não tenho interesse algum em me envolver com essas coisas. Mas o dicionário define feitiçaria como encanto. Encanto e sedução. E é curioso, eu fui procurar a origem da palavra feitiçaria. A palavra feitiçaria tem a mesma origem da palavra farmácia. Olha que coisa! Tem a mesma origem da palavra farmácia. Que nos traz a ideia de drogas que alteram o humor. Drogas que alteram o humor. E além da feitiçaria ser uma das obras da carne, Paulo aqui está falando sobre obras da carne, sobre atitudes que são resultados de uma pessoa carnal, e depois ele vai falar sobre o fruto do Espírito. Além de a feitiçaria ser uma dessas obras da carne, a Bíblia toda trata desse assunto. E um dos primeiros lugares onde você vai ver a feitiçaria aparecer é lá no Pentateuco, lá no comecinho da Bíblia, quando em Deuteronômio o povo estava para entrar na terra prometida, em Deuteronômio 18, e você sabe, os povos que habitavam aquela terra praticavam feitiçaria, praticavam magia. E Deus então, quando o povo estava para tomar posse da terra, ele diz: olha, cuidado, não entrem nessa, vocês me servem, isso é abominável ao Senhor, não tenham essa prática. Desde lá de trás, sabe que a Constituição de Israel foi dada pelo próprio Deus. Aliás, onde a Constituição é passada por povo, não só os 10 mandamentos no Sinai, não furtarás, não matarás, não cobiçarás, não adulterarás, não terás outros deuses. Em Êxodo capítulo 22, existe uma punição aos feiticeiros. Êxodo 22, 18 diz que a feiticeira não permanecerá viva. Um feiticeiro em Israel era morto, pena de morte, devia morrer. Isso fazia parte da constituição da nação dada pelo próprio Deus lá no Monte Sinai. E é curioso que a Bíblia, que começa proibindo a feitiçaria, vai terminar proibindo a feitiçaria também. Os últimos 2 capítulos da Bíblia falam sobre o assunto. Apocalipse 21 e Apocalipse 22, quando Jesus mesmo está revelando o final dos tempos para João, o apóstolo, ali na ilha de Patmos, ele dá uma lista daqueles que não herdarão o reino de Deus, aqueles que não entrarão na Nova Jerusalém. E entre assassinos e beberrões e tantas outras coisas, e mentirosos e covardes
e incrédulos estão os feiticeiros. Você vai ver que em Atos dos Apóstolos, algumas vezes Paulo tem que lidar com Elimás, conhecido também como Bar Jesus, que era um cara que fazia magia, praticava essas coisas. Paulo chama de filho do diabo. Lá em Éfeso, quando o povo se converte, Atos 19, diz que a resposta da conversão deles foi queimar todas aquelas coisas que vinham de magia, de feitiçaria. Mas hoje eu quero tratar a questão de uma forma muito mais ampla do que muitos de nós podemos pensar. Feitiçaria, entenda uma coisa, não é um ato apenas. Feitiçaria é um espírito. Vou repetir, feitiçaria não é um ato, uma atitude. Eu fui lá e fiz algo, fiz um trabalho, como a gente normalmente já pensa. Não, feitiçaria é um espírito. Quando eu falo um espírito, eu estou falando sobre uma mentalidade, sobre uma forma de ver a vida e agir. Feitiçaria é uma intenção. Existe uma definição que eu achei extraordinária e se aplica muito dentro do que eu gostaria de falar hoje com você. Feitiçaria é o desejo de controlar o espírito do outro. Vamos repetir isso juntos? Diga, é o desejo de controlar o espírito do outro. Em outra definição, feitiçaria é a intenção de manipular a vontade do outro. Não é isso que um feiticeiro faz? Você passa aí nos postes da cidade, antigamente tinha mais, tinha uma placa. Traga o seu amor em 3 dias. Vai lá, dá uma grana pro cara, ele bota rabo de cavalo, asa de morcego, faz um negócio lá, toca uns negócios, daqui a pouco está lá, a pessoa amada, em 3 dias. O feiticeiro é esse, que ele tem a intenção e o desejo de controlar o espírito, a vontade e o desejo de uma outra pessoa. Em outras palavras, feitiçaria é quando a vontade do outro é desrespeitada. O desejo do outro é deixado de lado para que o meu desejo e a minha vontade prevaleça. E eu gostaria de deixar 3 ideias para nós pensarmos e orarmos hoje à noite dentro desse assunto que nós estamos falando de controle, de manipulação. A primeira delas é que, ao contrário do que muita gente pensa, Deus não controla as pessoas. Vamos repetir isso juntos? Diga assim, Deus não controla as pessoas. Desde o Éden, desde o jardim do Éden, Deus deu ao homem um presente. E o presente foi o livre-arbítrio. Seu poder de escolha, seu poder de decisão. Os estudiosos dizem que o Éden era aproximadamente do tamanho da floresta amazônica, pelos rios que a Bíblia diz que onde ele estava situado, Eufrates, Tigre, é mais ou menos onde fica o Irã hoje, onde depois foi a Babilônia, Babel, tudo naquela região. E estava forrado de árvore. E Deus falou assim para Adão, tá vendo aí, ó? Pode se lambuzar, pode comer até sair para as orelhas. Não foi isso. Essa aqui é uma versão minha mais moderna. Cara, só tem o seguinte, tem uma árvore aqui, não mexe com ela não, deixa ela quieta aqui. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não criou um robô, Deus criou um homem com capacidade de decidir, de escolher, de ter vontade. Você sabe o que é que deu nisso. Mas Deus, em momento algum, mexeu no livre-arbítrio de Adão e Eva. Em Deuteronômio capítulo 28, é aquele texto lindo que fala sobre a bênção
e a maldição. Você se lembra? E é interessante que Moisés é que vai escrever esse relato, Deus narra para Moisés, e em nenhum momento Moisés vai deixar claro para a gente que a bênção ou a maldição é um fator que Deus determina e acabou. Você é abençoado, você é amaldiçoado, você é amaldiçoado, você é abençoada. Não. Você vai ler o texto de Deuteronômio 28, o texto diz assim, ó: se ouvirdes atentamente aos mandamentos do Senhor, estas bênçãos te seguirão. Se, existe uma condição, você é livre, Deus mostra o caminho, Deus mostra as consequências do caminho, e diz, você escolhe. Porém, se você negligenciar a minha palavra, a minha instrução e a minha lei, as consequências são essas. Em nenhum momento Deus obriga o seu povo a agir de um jeito ou de outro. Você vai ver que Jesus, quando ele está aqui na terra, realizando seu ministério, ele chama os discípulos, não é? Ele passa na coletoria de impostos e diz para Mateus, Mateus era um cobrador de impostos, me segue. Diz que Mateus deixou tudo e o seguiu. Ele passa ali na beira do mar da Galileia e diz para Pedro, para Tiago, para João, que eram pescadores, assim como outros discípulos, me sigam. E você vai ver que todos eles, existe essa tônica, deixaram tudo e o seguiram. Mas todos que Jesus chamou, o seguiu? Não. Uma vez ele disse para um jovem rico, eu vi até uma mensagem do Dr. Jorge de Barros, um pastor nazareno, de Cabo Verde, extraordinária. Ele pregou sobre o 13º discípulo. Um discípulo que Jesus chamou e que não atendeu o seu convite. Jesus disse àquele jovem rico, deixa tudo para trás e me segue. Mas ele saiu, triste, porque tinha muitas riquezas e o seu coração estava nessas coisas. Entenda uma coisa, porque isso que eu estou falando agora divide opiniões. Principalmente quem estuda teologia, quem faz seminário teológico, mas eu acho que tudo é, no fundo, uma grande bobagem. Porque existem duas linhas teológicas, uma que defende o livre-arbítrio e a outra que defende a soberania de Deus, a escolha de Deus. Mas o fato de Deus te dar o livre-arbítrio não o torna menos soberano. O fato de Deus te dar o poder de decisão não faz dele menos poderoso. Pelo contrário, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é Senhor do céu e da terra, mas o nosso Deus te respeita. Nosso Deus não te controla. O nosso Deus te deixa livre para decidir. Você vai ver um texto de Colossenses que eu acho lindo, 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 capítulo 1, verso 13. Olha só o que a Bíblia diz, falando sobre Jesus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu quero que você destaque duas palavras nesse texto de Colossenses 1,13. A primeira é da onde Jesus foi nos resgatar. Jesus nos resgatou de um império. O que é um império? O que é um imperador? O imperador é um déspota. O imperador é um ditador. O imperador é aquele que não respeita o outro. Sua vontade tem que prevalecer. Senão, você é um imperador. O nosso Deus não é um imperador. Quem é um imperador é Satanás. Ele governa o império das trevas. Foi de lá que Jesus nos tirou. E nos transportou para onde? Para um outro império? Não. Nos transportou para um reino. Nosso Deus não é imperador. O nosso Deus é um rei. E qual é a marca do seu reinado? Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Há pessoas que viviam escravizadas por Satanás e agora elas acham que Deus vai escravizá-las. Não. O Senhor é o nosso Rei. João capítulo 16, verso 8, Jesus falando sobre a chegada do Espírito Santo,
ele diz que quando ele vier, vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence. Deus é aquele que argumenta, que conversa, que expande a sua mente. Não é aquele que quer te controlar, que quer te obrigar, mas ele é aquele que quer te guiar, te direcionar. Um dos nomes de Jesus que Isaías diz, 9, capítulo 6, é maravilhoso conselheiro. Conselheiro. Você vai ver que pessoas que são envolvidas em magia, nesses trabalhos, existe uma expressão muito forte que eles usam, que eles são cavalo. Cavalo. É o diabo quem domina. É o diabo quem toma posse. É o diabo quem faz a pessoa perder o controle das suas vontades. Eu já vi cristãos dizerem, nossa, eu fui visitado assim e eu nem sei o que aconteceu. O Espírito Santo não age assim, o Espírito do homem é sujeito ao profeta. O Espírito Santo convence. Jesus disse lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas o mesmo Jesus diz lá em João capítulo 15 que Satanás é um salteador, é um ladrão. Ele entra, o ladrão não bate na porta para entrar. O ladrão não toca a campainha para entrar. Ele arromba. Esse é o papel de Satanás. Foi isso que ele fez com aquele endemoniado gadareno que vivia nu, se ferindo com pedras, vivia num cemitério, gritando igual um doido. O Senhor não controla ninguém. Existe um texto que eu achei extraordinário, e vale a pena você abrir, Salmo capítulo 32, por favor. Dá uma corrida lá, Salmo 32, são 2 versículos apenas, que demonstram muito isso que eu estou falando para você. Aliás, de uma maneira clara. Você se lembra do chamado de Moisés? Deus falou, Moisés, vamos. Moisés falou, não vou não. Ele falou, Moisés, vamos. Rapaz, vai dar certo. Tá. Moisés, não precisa ter medo não, cara, eu vou ser com você. Então, não sei falar. Pô, Moisés, o que é isso na sua mão, rapaz? Joga no chão. Até que em dado momento, Moisés falou, amém, Senhor. Ele foi convencido. Ele foi instruído. Ele recebeu orientação, ele não foi amarrado. Olha o que o Salmo 32, 7 e 8, perdão, 8 e 9. Salmo 32, primeiro 8. Como é que Deus nos trata? Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Olha que maneira linda, gloriosa. Você é direcionado, você é cuidado, você é direcionado e instruído sob as vistas de Deus. Sabe aquele casal que se conhece olhando? Sabe ou não? Você depois de um tempo com a sua esposa e tal, ela olha assim para você, você já... Sim, senhora. Deus está falando, sabe como eu vou te orientar e te direcionar? Olha para mim, você vai descobrir. Muita gente perdida porque não está olhando para Ele. Olha o que o verso 9 diz agora. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Existem 2 opções de você ser direcionado. Ou sob o olhar de Deus, sob a instrução, sob o conselho de Deus, ou então ser guiado como uma mula, como um cavalo, que tem que botar
freio na boca, que tem que botar tampão do lado do ouvido, dos olhos, perdão, porque não tem capacidade de raciocínio, não tem entendimento. Eu quero que em nome de Jesus você entenda hoje, o Senhor não te controla, o Senhor te instrui, o Senhor te aconselha. Segunda coisa, se Deus não controla os outros, não controle você os outros. Você pode dizer isso para alguém? Diga assim, não controle os outros. Em outras palavras, não seja um feiticeiro. Agora segura na cadeira aí que é com você. Tá bom? Eu digo sempre que às vezes mensagens como essa a gente fala, pô, minha sogra devia estar aqui hoje, minha cunhada. Não. Elas já estão praticando a mensagem aqui. Por isso que elas não vieram. É comigo e com você. Você não tem o direito de controlar a vida de ninguém. Eu vou repetir, você não tem o direito de controlar, de manipular a vida de ninguém. Dê liberdade para as pessoas. Dê espaço para as pessoas. As pessoas são livres. Deus respeita o livre-arbítrio delas. Por que você não respeita? Porque você não respeitaria. 1 Tessalonicenses 4:11, Paulo diz, tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se dos seus próprios assuntos. Em outra versão diz, cuidando cada qual da sua vida, com carinho, amor, afeto, com fraternidade. Vire seu vizinho aí e diga com ele, você está só repetindo o que a Bíblia diz. Fale para ele, cuide da sua vida. Fale para ele aí. Fala, cuide da sua vida que eu vou cuidar da minha. Talvez você diga, poxa, Aquiles, mas eu sou líder e tal. E olha, existe um conceito que acha que liderança é ser déspota, é ser controlador, é ser general. Mas a melhor definição de liderança que eu ouvi é que liderança é influência. Nada mais, nada menos. Liderança é influência. Sabe, irmãos, existem pais que querem controlar seus filhos. Eu sei que você quer o melhor para os seus filhos, eu quero o melhor para os meus filhos. Mas você não tem o direito nem de controlar a vida dos seus filhos. Eles são indivíduos. Há pais que querem escolher o futuro profissional dos seus filhos. Quantos de nós já vimos isso? Já ouvimos falar, conhecemos pessoas que na sua formatura, depois de pegar o diploma, foi lá e entregou para o pai e falou, está aqui, é o que você queria, agora eu vou seguir minha vida. Quem já viu isso? Por ter um pai controlador, por ter uma mãe controladora, tudo tem que ser do jeito dele, tudo tem que ser do jeito dela. Se não for, roda a baiana. O filho tem que seguir a carreira que ele escolheu. Que ele escolheu, vai chegar uma hora, cada um vai escolher o seu caminho. Nós precisamos dar espaço para as pessoas. Não, se não for nessa faculdade e tal, se não fizer esse curso, tal, e a gente cria um monte de jovens adolescentes que não têm a mínima capacidade de decisão. Vão ter dificuldade de se casar lá na frente. Escolher, porque o pai quer escolher o namorado, a namorada, quer escolher o noivo, quer que não sei o que, ó, eu estou orando para você casar com fulano, eu já ouvi isso na igreja. É uma feitiçaria gospel. Mas eu não gosto. Mas eu não quero. Não. Sabe que esses dias em casa, e eu procuro agir assim, até nas menores coisas, eu ia sair com as crianças, só eu e elas,
E daí saiu um bafafá lá por causa de um queria ir de chinelo. E daí tinha gente que não queria que fosse chinelo, que tinha que pôr o tênis. Eu chamei no canto, falei, e aí, nós vamos para tal lugar, vamos andar um pouco. Você acha que está legal o chinelo, não vai ter problema? Não, eu quero ir. Bora. Vai de chinelo. Não tem problema. Eu queria ir de chinelo, mas é que eu ficava, não dá. Nesse lugar aí, não dá para eu ir. Eu tenho até inveja de você que pode ir, é criança. Aí chegamos no lugar, uma praça de alimentação enorme. Falei para os meus filhos, o que é que vocês querem comer? Tem temaki, tem comida, tem lanche. E aí, o que é que vocês querem? Daí um falou, eu queria temaki, mas é pouco, é pequeno, depois vai dar mais fome, né? Isso é influência do pai. Não, a gente quer lanche. Maravilha. Falou, ó, tem McDonald's e Burger King. O que é que vocês querem? Burger King. Refrigerante refil, toma à vontade. Eu acho que a escolha foi por causa disso. Falei, maravilha, chegamos na frente do Burger King. Que lanche vocês querem? Olha lá, tem uma lista enorme, tem os números lá. Olha a foto e escolhe. Eu conheço pais que são incapazes de fazer isso com seus filhos. Querem controlar o que o menino vai comer. Deixa esse menino quieto, pelo amor de Deus. Deixa esse menino viver e respirar. Ai, não, mas, nossa, gordura trans. Eu comi a vida inteira esses lixos, estou vivo. Você está vivo também. Deixa as crianças comer. Deixa beber refrigerante, deixa comer chocolate doce. Sim ou não, gente? Ah, não sei o quê. Uma vez na vida. Estou falando que vai comer todo dia. Mas para de querer controlar. A criança vai desenvolvendo sua capacidade de escolha. E das consequências da sua escolha também. Eu não sei você, mas eu tenho planos para os meus filhos. Quando eu olho para os meus filhos, eu tenho desejos. Falo, puxa. Mas eu estava conversando essa semana com a minha esposa. Eu falei, Dani, porque a gente é tão desonesto com a gente mesmo, que se a gente for honesto, a gente vai assumir que os nossos desejos para os nossos filhos, muitas vezes, é porque nós não conseguimos aquilo e a gente quer conseguir, nem que seja para usar outra pessoa. Então, você não tocou piano, seu filho tem que tocar piano. Ele detesta piano. Eu tenho uma amiga que formou em piano, 15 anos estudando, odeia. Odeia. A mamãe queria. Deixa essa criança quieta, pelo amor de Deus. Deixa ela viver. Pare de querer controlar as outras pessoas. Terceiro e último lugar. Ficou silêncio aqui, né? Não permita ser controlado por ninguém. Vou repetir. Não permita ser controlado por ninguém. Como eu disse, feitiçaria é um espírito. Tem a ver com chapéu, colher, um caldeirão. Eu conheço pastores feiticeiros. Aqueles, misericórdia. Conheço. Esse ano é ano de eleição. Esses pastores feiticeiros, eles falam em quem você tem que votar. Nem isso eles respeitam. Já viu isso ou não? Não, né? Eu não viu. Eu estou falando de um outro mundo. Eu já vi igrejas que falam o seguinte, ó, daqui para cá é tal número. Diácono, entrega o santinho aí. Daqui para cá, porque a igreja tem a capacidade de escolher 2 vereadores. É tal número, ou deputado, ou tal. Nunca permita que outra pessoa te controle. Querem controlar a roupa que os outros vestem? Querem controlar seu cabelo, o que você come, o que deixa de comer?
querem controlar sua vida financeira, jamais permita que alguém te controle. Pode estar vestido de pastor, pode estar vestido de padre, pode estar vestido de qualquer outra coisa, não permita ser controlado por ninguém. Deus não te controla, ninguém tem que te controlar. Você é responsável por seu destino. Você tem livre-arbítrio. Você tem entendimento. Você tem sabedoria. Você tem a palavra de Deus a seu dispor. E você tem o Senhor te instruindo debaixo das suas vistas. Nunca vai te faltar conselho. Eu conheço feitiçaria no ambiente familiar, manipulação, imposição. Sempre tem que a vontade de mamãe tem que prevalecer. Vontade de papai tem que prevalecer, porque senão, meu Deus do céu, ou de um filho, ou de uma filha. Você se lembra de Rebeca? Quando ela queria, porque queria que Jacó fosse abençoado por Isaac. Eu vejo jovens orando, o Senhor me dá uma Rebeca. Eu falo, meu Deus, tem misericórdia, não sabe o que está pedindo. Essa mulher, nós temos uma Rebequinha aqui que é uma bênção, né? Diferente daquela, que era uma manipuladora, a ponto dela falar para o seu filho, um menino tinha mais juízo que a mãe. O menino falou, mãe, mas eu vou mentir, e se vir uma maldição sobre mim? Ela falou que recaia sobre mim, fica tranquilo, você está livre. Manipulação. Dentro de um ambiente familiar. Isso é feitiçaria. Isso é querer controlar o espírito do outro. Isaac estava cego, rapaz, velho, coitado, não enxergava mais. Mas Rebeca queria controlá-lo. Há namoros que estão debaixo de feitiçaria. Deixa eu falar para você que namora, você que está noivo, não seja trouxa desse cara e nem dessa moça. Eu conheço namorados que querem mandar no cabelo da namorada, na roupa que vai vestir, nos amigos que precisa ter ou não ter. Se você ainda no namoro ficar cedendo essas coisas, quando você casar com essa tranqueira, você está morto. Ela vai fazer de você uma mula, um jegue, um jumento. Você não vai ter poder de decisão, você vai querer as coisas, você não vai conseguir. Ela vai te controlar. Ele vai te controlar, vai te escravizar. E sua vida vai virar um inferno. E depois você vai me procurar. Falou, pastor, ora por mim. Eu vou orar, mas daí já era. Não permita, não ceda. Não ceda, não entregue. Que isso? Namoro começa a implicar com tudo. Sempre tem um showzinho por causa de amizade, por causa disso, por causa daquilo. Não ceda. Amigos que querem controlar. Eu já vi mulher em salão de cabeleireiro querendo mandar no corte de cabelo da outra. Ah, não, imagina, não faça isso. Não pinte sua unha dessa cor. A unha não é sua. Deixa a outra pintar a unha do jeito que ela quer, sim ou não? Deixa a outra cortar o cabelo. Você raspe o seu cabelo, irmã. Se você quiser, pinte de laranja, roxo. Faça o que você quiser. Mas pare de querer controlar a vida do outro, querer mandar no espírito do outro. As pessoas são livres para decidir. Alguém aqui que está entendendo o que eu estou falando ou não? Gente, uma vez, eu me lembro, eu tinha um amigo, e eu fui comprar um carro, ele foi junto comigo. Eu não escolhi o carro que ele queria. Entendeu isso ou não? Ele queria que eu comprasse um carro, eu escolhi outro. Sabe o que aconteceu? Ficou bravinho. Ô, nenê, é mesmo? Ah, não vou dormir essa noite. Vou com um bico, vai ver se eu estou na esquina. Vai pentear um macaco, chupar um prego. Você está louco? Tem gente que é doente, quer mandar
na vida, no carro do outro. Você não me ajuda a pagar as parcelas, IPVA, os pneus do carro, e quer mandar no carro que eu vou dirigir. Uma coisa é você chegar e dar um toque, falar quando você tem abertura. Cara, isso é a coisa mais saudável do mundo. Na multidão dos conselheiros há sabedoria. Sim ou não? Chegar e falar, pô, estou pensando, alguém chega, te dá numa boa uma instrução. Mas daí o cara chega e você não comprou outro carro. E eu vou te contar, viu? E eu vou te contar. E existem duas observações que eu quero fazer para a gente terminar. É a seguinte, é que por trás de todo manipulador, você vai ver isso, eu cravo isso, por trás de todo manipulador tem alguém mimado. Todo manipulador, todo controlador é alguém que mamãe e papai a vida inteira fez à vontade. Queria leitinho, chorava, gritava, peito. Queria não sei o quê, pá. Queria toda hora, pá. Ele cresce achando o seguinte, minha vontade tem que prevalecer. E se não prevalecer, eu bato o pé. Ô, gente, se tem uma coisa que me deixa com raiva em criança, é criança que bate o pé. Essa semana um meu lá bateu um pé, do jeito que bateu, tomou. Assim, na poupança. E você que acha que não tem que bater em filho, cuide do seu filho, do meu eu cuido. Já aproveitando a mensagem aqui, ó. Crie o seu. Porque quem aguenta os meus sou eu. Bateu o pé, nenenzinho. Com 6 anos dá para aguentar. Com 7 dá para aguentar, mas tem gente com 50 batendo o pé. Tem gente com 50 querendo rodar a baiana. Faça-me o favor. Isso é infantilidade. Isso é imaturidade. Por trás de todo manipulador, controlador, tem alguém inseguro. Inseguro. Cheio de insegurança. A psicanálise vai deixar isso muito claro. Por trás de todo ão tem um inho. Por trás de, sabe? Tem alguém inseguro. Por trás de todo manipulador, tem alguém com a vida mal resolvida. E por não resolver a sua vida, quer fazer o quê? Resolver a do outro. É um jeito simples de eu tirar o foco em mim. Você não tem o direito, eu não tenho o direito de manipular. E nós não temos a obrigação de ser manipulados por ninguém. Não aceite isso. Não aceite isso. Eu vejo às vezes, irmãos, eu já experimentei isso de pastorear pessoas que não têm capacidade de decisão. Que para dar o passo mais simples, não tem essa capacidade, sabe por quê? Porque lhes foi roubado isso. Elas permitiram isso. Eu conheço igrejas que uma pessoa, para ela namorar, ela tem que pedir permissão para o líder de célula, para o discipulador. E daí o discipulador vai falar o seguinte, ó, e não pode beijar na boca, aqui é corte. Quem manda na minha boca sou eu. Cuida da sua boca. E deixa eu só abrir um parênteses entre nós aqui. Esses pastores, esses líderes de célula e esses supervisores e não sei o que lá, no mundo pintaram e bordaram. E agora querem mandar na sua vida. Cuide você da sua vida. Saiba você os limites do seu namoro. Saiba você o que é certo, o que é errado. Seja instruído por Deus, mas não permita que ninguém te manipule. Que ninguém te controle. Você é responsável pelo seu destino. Paulo diz, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Eu falo isso, irmãos, e às vezes com raiva. Sabe por quê? Porque eu já trabalhei com pessoas que chegavam assim para mim. Eu tinha ensaiado, eu era dirigente de louvor, tocava na igreja. Aí chegava alguém com um papel, falava, ó, as músicas hoje é essa que você tem que cantar. E se não cantasse? Um dia eu estava num lugar, tinha uns crentes do lado assim comendo.
uns crentes. Eu também sou crente, eu estava ali, quieto. E os crentes estavam falando alto. E eles estavam falando que o pastor, não sei o que, de vez em quando fica bravo lá na igreja deles. E daí, um estava lá, não, ele me distratou e me expôs na frente de todo mundo. Daí o outro defendendo, ele falou, não, mas isso é para forjar seu caráter, ele quer o melhor. Falei, quer dizer, a pessoa não tem um pingo de educação. Eu não estou falando de uma coisa que me contaram, não, gente, estou falando de uma coisa que eu vivi minha vida toda. De ter que lidar com pessoas controladoras, que querem mandar em você, no seu cabelo, no que você tem que fazer, no que você não tem que fazer. Eu não estou dizendo que a igreja é a casa da mãe Joana, eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso, que não tem que ter ordem, não tem que ter liderança, não tem que ter decência. Mas eu estou dizendo que não é justo, não é correto você se permitir ser controlado por uma outra pessoa. E a segunda e última observação que eu quero fazer para nós orarmos é uma coisa triste, mas é verdade. Existem pessoas que adoram ser controladas. Adoram, amam, não conseguem viver. São aquelas mulas e aquele cavalo do Salmo 32. Se não tiver alguém controlando com cabresto, com rédea, ela não sabe. Eu me lembro uma vez que chegou uma família na igreja e eu os recebi com tanto carinho, eles chegaram tão machucados. Poxa, pastor, estamos vindo de um tempo de opressão. Falei, poxa, dureza, é verdade. E não era da macumba, era de uma outra igreja. E tal, e a gente não tinha tempo para respirar. A gente, falei, poxa, respira à vontade. Respira à vontade, sinta-se em casa. Fica aqui, faça dessa casa a sua casa. 2 meses depois, vi que faltou um culto ou outro, mandei uma mensagem, falou, poxa, pastor, está até com vergonha de te procurar. Eu falei, mesmo por quê? Então a gente voltou lá para o cabresto. Existem pessoas que adoram isso. Adoram serem controladas. Mas Jesus disse em João 8,32, eu encerro com esse versículo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a primeira coisa que eu queria que você fosse liberto hoje à noite, é que você seja liberto de um Deus tirano. Seja liberto de um Deus tirano. Porque às vezes a gente fala, eu acredito em Deus. Daí eu pergunto, mas qual nós estamos falando? O que você idealizou na sua mente, o que você acha que Ele é, o Deus que você construiu conforme a sua imagem e a sua semelhança, ou Deus amoroso, bondoso, gracioso, cheio de misericórdia, que te ama, que quer te ver bem, próspero, abençoado. Seja liberto disso, em nome de Jesus. Segunda coisa, seja liberto de querer controlar os outros. Chegou a hora da gente dar espaço. Espaço para os outros. Dê espaço. Deixa eu falar uma coisa, não se iluda, seus filhos vão errar. Vão ou não vão? Você errou. Está vivo, com algumas marcas, está vivo. Eu sei que às vezes a gente quer poupar. Seus amigos vão errar. Seu esposo vai errar. Você erra ou não? Nós erramos. Seja liberto desse desejo de querer brincar de Deus. Manipular os outros, sendo que nem Deus faz isso. E em último lugar, seja liberto dos controladores. Em nome de Jesus. Irmãos, uma mensagem dessa é tão séria porque eu conheço pessoas que vão numa pizzaria e são incapazes de escolher o sabor da pizza. Eu conheço pessoas que vão comprar uma bolsa no shopping, tem que levar uma amiga porque não consegue, são incapazes de escolher a bolsa que elas querem.
E se não consegue escolher mussarela ou marguerita, como é que vão escolher engenharia ou direito? Como é que vão escolher o Pedro ou o Antônio para casar? Em nome de Jesus, seja liberto dos controladores. A graça de Deus veio para te libertar, para te deixar livre. Não livre para fazer o que quiser no sentido de baderna. Paulo trata isso muito claramente em Gálatas. Mas livre para viver uma vida abençoada e próspera em nome de Jesus. Fica de pé para a gente orar em nome de Jesus. Aleluia.